Se tem um programa que conseguiu unir diversão, educação e audiência ao mesmo tempo, certamente foi Castelo Rá-Tim-Bum, um fenômeno da TV Cultura que dominou os anos 90 e início dos anos 2000. Mas se ele era um sucesso estrondoso, faturava pra caramba e batia de frente com outras emissoras, por que ele teve apenas 90 episódios e acabou tão rápido? Responder essa pergunta não é tão fácil, então hoje nós vamos entender como tudo começou e também como tudo terminou. Aproveita, se inscreve no canal, deixa um joinha para ajudar esse canalzinho a crescer e já aproveita e pega a pipoca para assistir esse vídeo. Castelo Rá-Tim-Bum basicamente foi criado por duas pessoas, o Flávio de Souza e o Cal Hamburger. O Flávio era um dramaturgo, já o Cal era um cineasta, e juntos eles conseguiram montar um mundo mágico dentro do castelo com um orçamento limitado e muita criatividade. Aliás, criatividade nunca foi um problema para o Cal. Ele já tinha experiência com stop motion, sempre ali com teor educativo, inclusive quando ele entrou na cultura. Já o Flávio tinha grande experiência no teatro, tanto que ele chegou a fazer um personagem num dos quadros do castelo, que é o cientista Tíbio, que fazia dupla com o Perônio. Mas além de ator, ele também era roteirista e escritor. Ou seja, o currículo dos dois era muito bom, né? E pra gente entender de onde veio a ideia do programa, nós precisamos voltar no tempo e entender ali sobre um outro programa que fazia sucesso na TV Cultura, que no caso é o Rá-Tim-Bum. Também com teor educativo, ele foi lançado em 1990. Tinha quadros rápidos, músicas e esquetes. Infelizmente, nem todos os quadros tinham áudio e imagem bons, tanto de estúdio quanto de externa. Só que apesar disso, ele fez um grande sucesso, tanto que a TV Cultura quis uma continuação, tipo ali uma segunda temporada ou um Rá-Tim-Bum 2.0. Como criatividade não faltava para o Cal e para o Flávio, eles propuseram que essa versão se passasse dentro de um castelo. Na verdade, eles até colocaram mais lugares no projeto inicial, mas ficaria inviável naquele momento para a cultura. Foi aí então que o novo programa, que seria chamado até então de Castelo Encantado, começou a tomar forma. Mas o nome tinha que mudar. Isso porque os executivos aceitaram investir uma graninha legal na nova produção, mas desde que eles mantivessem o nome Rá-Tim-Bum. Afinal, a força da marca já existia. Inicialmente nesse castelo viveria um cientista, estilo cientista louco, vivido pelo talentosíssimo e já falecido Sérgio Manberti. Mas a ideia foi descartada. Eles também queriam trazer o personagem Lucas Silva e Silva, do Mundo da Lua, mas a ideia também foi descartada. Então eles colocaram o ator que fazia o Lucas, que no caso é o Luciano Amaral, com o parceiro Pedro, que juntamente com seus amigos, Bibi e Zequinha, visitavam o Nino no castelo. O Nino era um garoto de 300 anos que morava com seus tios. Morgana, a feiticeira, que sempre tinha histórias para contar junto com a Adelaide, e o tio Victor, feiticeiro e também ali um inventor, que já estava definido para ser o cientista, mas a parte da magia e feitiçaria entrou na história, porque os criadores acreditaram que isso traria mais liberdade criativa para a história. Ou seja, o Castelo Rá-Tim-Bum foi criado mesmo, agora era oficial. E começou a ser gravado em 93 e foi ao ar em maio de 94, durando até 1997, sem contar também que ele teve um especial de Natal. Mas ok, já deu pra gente entender que foi um grande sucesso, um marco na TV, mas então por que ele acabou? O primeiro ponto sempre é muito falado, que é a questão do alto custo de produção. Sabe aquele ratinho famoso pelo banho é bom? Ainda não acabou não, vem cá, vem, uma enxugadinha. Com pouco mais de 1 minuto na tela, a técnica visual utilizada para dar vida ao personagem exigia um investimento financeiro e de tempo gigantescos para aquela época. Outros quadros que duravam ali poucos minutos na tela levavam meses para serem gravados. A própria abertura, gravada utilizando uma maquete para dar aquele efeito ali da câmera se aproximando, tiveram que usar câmeras caríssimas de cinema, e o castelo onde tudo era gravado, ele era real, ele era feito de alvenaria, gesso e marcenaria pesada. Sem contar que a TV Cultura é um canal público, gerido pela Fundação Padre Anchieta, que recebe verbas do governo de São Paulo e ali de algumas parcerias com a iniciativa privada. Mas lembrando que
Durante todos os episódios do Castelo, em nenhum momento tinha merchan dentro do programa. Isso daí também atrapalhou um pouquinho. Outro ponto importante também é o envelhecimento real das crianças. E esse é um motivo tanto visual quanto matemático muito forte. O Zequinha, vivido pelo Fred e Alan, a Biba pela Cíntia Raquel e o Pedro, vivido pelo Luciano Amaral, eles eram crianças quando eles começaram a gravar em 94. Então, naturalmente, as crianças já estavam ficando mais velhas, elas já estavam virando adolescentes. Sem contar também a exaustão física do elenco, aquela rotina ali de teatro. Por quê? A rotina de gravação ela era absurdamente massacrante, como os próprios atores já falaram em algumas entrevistas. O elenco passava de 10 a 12 horas trancado no estúdio gravando de segunda a sábado. Muitos atores eram profissionais de teatro e cinema, e eles começaram a ficar fisicamente esgotados, querendo partir para novos projetos. Também tinha ali um probleminha de falta de perspectiva de carreira e também de salários, porque a TV Cultura ela não visava lucro, pelo menos não de forma direta. Os contratos eles eram por obra e os salários eram fixos e bem mais modestos do que o mercado pagava. Os atores sabiam que o Castelo era um sucesso estrondoso, Brasil afora, e também fazia muito sucesso entre as crianças, os adolescentes também da época, mas não necessariamente o bolso deles estava enchendo com aquilo. O mercado ele começou a crescer o olho também ali no elenco. Logo em seguida, Luciana Amaral e Cíntia Raquel começaram a receber propostas para apresentar programas em outros canais. Os atores mais velhos começaram a ser convidados para novelas da Globo e do SBT, então manter o elenco unido financeiramente ficou impossível para a cultura. Algumas pessoas acham que a briga entre o Cal e o Flávio de Souza começou na época do filme, mas isso foi bem antes e é o que nós vamos falar agora. Lembrando que quando a gente pensa em briga, a gente pensa em tapa na cara e cusparada, só que não foi bem assim não, foi algo mais sutil. O Flávio de Souza foi o homem que praticamente criou a base ali de tudo. Ele escreveu o projeto inicial, criou os nomes dos personagens, os conceitos e a estrutura do que seria o castelo. Mas conforme o projeto cresceu e virou uma superprodução, o Cal Hamburger entrou como diretor-geral. E a partir daí, a relação complicou por dois motivos principais. O primeiro, divergência de ritmo e de ideias. O Flávio ele tinha um estilo de escrita, mas o Cal, como diretor, ele começou a mudar muita coisa no set para de fato funcionar na TV, reescrevendo cenas e dando o tom dele. O Flávio começou a sentir que ele estava perdendo o controle da própria criação. O estopim foi, na verdade, a divisão dos créditos. O clima pesou tanto que o Flávio de Souza deixou o programa antes mesmo do Castelo estrear na TV, ou de terminar de gravar ali todos os episódios. Ele saiu por volta do episódio 40. A partir dali, outros roteiristas, como a Ana Mui Laerte, assumiram a escrita junto com o Cal Hamburger. Apesar da saída conturbada do Castelo, a mente criativa do Flávio de Souza continuou trabalhando. Ele, inclusive, voltou à cultura para a Ilha Rá-Tim-Bum e ainda levou um pouco do talento dele para a Globo, quando ele escreveu alguns episódios de Sai de Baixo e também do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Com o fim das gravações da série na TV, a saudade do público sempre foi muito grande. Foi aí que 99 veio a última e também ali mais ambiciosa cartada para manter a magia viva, que era levar o Castelo Rá-Tim-Bum para as telas dos cinemas de todo o Brasil. Mas o que era para ser a grande celebração de um clássico acabou se tornando uma experiência um pouco diferente e que dividiu o público naquela época e acredito eu que divide até hoje. Começando pela mudança radical de elenco. Como as crianças da TV, Pedro, Bibi e Zequinha, já tinham crescido e não tinham mais cara de crianças pequenas, a produção tomou uma decisão dolorosa. Trocou os 3 atores. No cinema, os amigos do Nino eram interpretados por outras crianças. Para o público que estava ali acostumado com aquelas mesmas carinhas da TV, isso quebrou um pouco da conexão logo de cara. Mas a gente tem que ser bem honesto aqui e eu vou ser nesse momento, gente. Eu sempre achei o filme, de um modo geral, um filme bom. Com cenários muito bons, o filme de fato ele é impecável. Mas claro que os atores do programa na época ficaram bastante chateados, como o Cássio Escapim falou nessa entrevista. Teve até uma polêmica quando fizeram o filme, né? Que vocês não participaram do filme. A gente não participou do filme. Você optou por uma criança. Por quê? Porque eu acho que o Cal iria experimentar esteticamente outra coisa. Né? Então... aconteceu até o Cal falou pra mim: bichão, você quer fazer um teste pra fazer o filme? Oi?
Cal, tá maluco? Outro detalhe também é que o filme ele não se passava no estúdio da TV Cultura, ou seja, não foi naquele castelo clássico. Ele foi tratado como uma grande produção de cinema com efeitos especiais da época, novos cenários e uma história focada na Los Angeles, que é a prima bruxa malvada interpretada pela Marieta Severo. O filme ele foi dirigido pelo Cal, sem nenhuma participação do Flávio, que colocou ali, no caso, uma estética muito mais cinematográfica, grandiosa e até um pouco mais sombria do que foi até então visto na TV. Mas além também desse sucesso no cinema, também ele fez sucesso nos palcos. Isso porque ele virou peças de teatro gigantescas que rodaram o Brasil, arrastando multidões de crianças que queriam ver o Nino, a Morgana e o Dr. Vitor de pertinho. Décadas mais tarde, o Castelo ainda virou um mega musical nos palcos, provando que aquela história ainda conseguia emocionar novas gerações. E hoje, gente, ainda é possível ver o Castelo, ou pelo menos parte dele, através de exposições temporárias e itinerantes de figurinos. E também algumas partes reais do cenário, como a que teve na cidade de São Paulo em 2025. E se eu não me engano, agora em junho, julho e um pouquinho do mês de agosto, vai estar no shopping São José dos Campos, pelo que eu vi no site deles lá. Eu adorava ter parabólica só por causa desse programa. Depois que a gente parou de ter parabólica aqui em casa, eu achei uma pena, porque a gente ficou sem Castelo Rá-Tim-Bum, tá? Mas realmente é um programa que eu tenho muito carinho por ele. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, gente, deixa um joinha aí, se inscreve no canal, que isso ajuda muito aqui meu canalzinho a crescer.